Meninos, tudo bem? Finalmente nós chegamos no final do PET 2, né? E eu trouxe para vocês nessa semana uma revisãozinha sobre as coisas que a gente viu durante essas 4 semanas, tá certo? Então a gente vai fazer uma pequena revisão sobre o conteúdo feito no PET 2. A primeira coisa que a gente viu foram as figuras tridimensionais, ou as figuras geométricas espaciais. Vocês lembram dela? Vocês lembram dessas figuras? A gente tinha dois tipos de figuras espaciais. A gente tinha os poliedros e a gente tinha os corpos redondos, né? Qual que é a principal diferença entre esses dois tipos de figuras espaciais? Olha só, meninos, os poliedros, eles possuem todas as suas faces planas. Não era isso? E os corpos redondos? Essa palavrinha que é bem importante. Pelo menos uma face que não é plana. Ou ainda, pelo menos uma face que rola, não é verdade? Então, olha só, vamos dar alguns exemplos sobre os poliedros e sobre os corpos redondos. Um corpo redondo aqui que eu lembro de cara é o cone. Mais ou menos assim, né? É o cone. O cone tem uma face plana aqui embaixo, né? Que é o círculo. Mas essa face lateral dele aqui, não é plana. Portanto, a gente pode concluir que o cone é um corpo redondo, certo? Se ele tem pelo menos uma face que não é plana, ele é um corpo redondo. Qual outra figura que também é um corpo redondo? Olha, o cilindro. O cilindro, ele tem duas faces planas. São dois círculos, aqui em cima e aqui embaixo. Então, são duas. Vamos apagar isso aqui. São duas faces planas. Mas ele também tem uma face não plana, né? Não plana. Daí a gente conclui que o cilindro é um corpo redondo. Bem tranquilo, né? Olha um outro exemplo de corpo redondo que não tem nenhuma face plana. Todas as suas faces são não planas. É a esfera. Não tem nenhuma face da esfera que é plana. Então, aqui, a esfera é um corpo redondo. Tranquilo, né? Vamos ver alguns exemplos agora, então, de poliedros, ou seja, onde todas as suas faces são planas. Vamos pegar um exemplo aqui tradicional, que é o cubo. O cubo a gente desenha mais ou menos assim, né? Não sei desenhar ele bem direitinho, não, mas aqui a gente consegue. O cubo possui 6 faces
quadradas, planas, né? Porque é um quadrado. Ou seja, são faces planas. Ele também possui, meninos, olha, vamos contar aqui, ó. Deixa eu pegar esses vizinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele possui 8 vértices, 8 pontinhos, né? E ele possui também 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, o quê? 12 arestas. Não é verdade? Então, o cubo é um poliedro, porque possui todas as suas faces planas, tudo bem? Um outro poliedro que a gente usa muito e que a gente precisa conhecer é a pirâmide. Eu vou fazer uma pirâmide aqui de base quadrada também, tá? Ó, a pirâmide de base quadrada, vamos lembrar como que a gente lê esses nomes, né? Por que que é uma pirâmide? Ó, porque ela só tem uma face aqui embaixo, ela não tem a segunda face em cima, né? Ela tem um vértice em vez de uma face em cima. Então, esse vértice aqui, com essa face aqui embaixo, denomina-se uma pirâmide. Por que que ela é de base quadrada? Porque a base dela é um quadrado, né? Então, essa daqui é a pirâmide, vamos escrever os nomes. Pirâmide de base quadrada. Essa pirâmide de base quadrada, vamos contar quantos vértices? 1, 2, 3, 4, 5. Possui 5 vértices. Essa pirâmide de base quadrada, ela possui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 arestas. E quantas faces? Ó, essa daqui da base, uma, e as 4 laterais, 2, 3, 4, 5. Então, ela possui 8 arestas e 5 faces planas, certo? Aqui em especial, essas 5 faces planas são 4 quadrados, um quadrado, né? Que é a base. Um quadrado e 4 triângulos, que são essas laterais, certinho? Bem tranquilo isso daqui, né? E 4 triângulos, certinho? Outra figura plana. Outra figura plana que a gente também viu foi o prisma, né? A diferença entre o prisma com a pirâmide é que o prisma tem 2 faces, assim como o cubo, né? Tem 2 faces aqui na base, tem 2 bases, certinho? Esse daqui a gente chama ele de paralelepípedo, certo? Ou um prisma de base retangular, tranquilo? A gente viu também, meninos, algumas particularidades de figuras planas. A gente viu o que é um polígono. Vocês lembram o que é um polígono? Tem aí na memória de vocês o que é um polígono? Olha só, o polígono, ele precisa satisfazer 3 condições. O que é isso, professora? O que é satisfazer 3 condições? Olha só, meninos, para ser um polígono, ele tem que ser uma figura geométrica plana
Isso daqui é muito importante, tá? Cujo seu contorno é fechado, ou seja, tem que ser uma figura fechada. Não pode ser uma reta, por exemplo, né? Cujo seu contorno é fechado. Ó, esse ser fechado aqui, meninos, é a primeira condição de ser um polígono, tá? Ele tem que ser uma coisa fechada. Não pode ser uma reta, não pode ser um segmento de reta. Além disso, ele tem que ser formado, ou ele é formado por segmentos de retas, ou seja, não pode ter curva. Então, essa daqui é outra condição para ser um polígono, tá? Então, não pode ser curvo, tem que ser segmento de reta. E, além disso, essas retas não podem se cruzar. Então, são retas que não se cruzam, certo? Então, essa daqui é a minha terceira condição para eu ter um polígono, tudo bem? Ó, a primeira é ser fechado, a segunda é ser um segmento de reta e a terceira é que não se cruzam. Lembra, segmento de reta não é curva. Tudo bem? É bem tranquilo isso daqui, né? Vamos dar um exemplo aqui do que pode ser um polígono e o que não pode ser um polígono. Olha só. Deixa eu ver se eu deixei um espaço aqui. Deixei. Olha só, eu vou colocar 4 figurinhas aqui. Eu vou colocar essa figura aqui com 5 lados. Eu vou colocar essa figura aqui. Eu vou colocar esta figura aqui. E vou colocar esta figura aqui. Observe, meninos, que todas elas são fechadas, né? Não tem nada aberto aqui, ó, tá tudo fechadinho, certo? Mas ser fechado é ser polígono? Não, é uma condição. Então, vamos lá, essa daqui é fechada, então tá ok, por enquanto. Essa daqui também é fechado. Tá satisfazendo por enquanto. Essa daqui também é fechado. E essa daqui também é fechado. A segunda condição, meninos, é que seja segmento de reta. Ó, é segmento de reta. É segmento de reta. E essa aqui é segmento de reta? Não, né? Olha aqui, tem uma curva. Então, aqui não é... Opa, não é segmento de reta. Logo, não pode ser um polígono, tá? Vamos riscar. Não é um polígono, porque não possui segmento de reta. Possui, mas possui uma curva aqui que não pode acontecer, né? E esse daqui, ele é fechado, é segmento de reta. E esse daqui também é segmento de reta. Acabou? Descobri 3 polígonos aqui? Não. Ainda falta uma terceira condição. Não falta? Os polígonos, eles além de ser fechado, ser segmento de reta, ele não pode cruzar essas retas. Então, olha só, esse daqui não cruza a reta, ó. Não tem nenhuma reta que se cruzando. Então, é um segmento de reta e não se cruzam. Portanto, cruzam. Este daqui é polígono. Esse a gente já viu que não é, porque nem segmento de reta é. Esse daqui, meninos, ele é segmento de reta, é fechado. Mas olha aqui, ó. Tá vendo que os segmentos aqui se cruzam? Então, ele é um segmento de reta, mas ele se cruza. Mas se cruzam essas retas. Então, este aqui também não pode ser um polígono, certo? A gente tira ele. Não é um polígono.
E por fim, esse último é um polígono, porque ele é fechado, é segmento de reta e essas retas não se cruzam. É bem tranquilo isso daqui, né? Então, isso daqui é um polígono. Tranquilo, né, meninos? Então, a gente viu isso daqui, além da geometria espacial. A gente viu também ângulos e nome dos ângulos. Olha, a gente viu que um ângulo é uma região, essa região aqui formada por dois segmentos de reta, né? Dois segmentos de reta. Além disso, a gente viu que esse ângulo em especial aqui é chamado de ângulo reto ou um ângulo de 90 graus. A gente viu que um ângulo menor do que esse ângulo de 90 graus, ou seja, essa abertura, essa região é menor do que essa daqui, ele é chamado de ângulo agudo, não é? E a gente viu também que um ângulo maior do que essa região de 90, ó, tá vendo que essa região aqui é maior do que essa daqui? Então, esse ângulo é um ângulo obtuso. A gente viu também que um ângulo que representa meia volta é um ângulo de 180 graus ou um ângulo raso, certo? Tranquilo isso daqui, né? E daqui a gente viu o nome dos triângulos formado por esses ângulos, não é? Quando um triângulo ele possui um ângulo reto, ó, o ângulo reto aqui, ó. Vocês lembram que a gente definiu que esse quadradinho com pontinho no meio significaria um ângulo reto, um ângulo de 90 graus? Então, esse triângulo formado por esse ângulo reto, ele é chamado de triângulo retângulo. O triângulo, meninos, formado por todos os seus ângulos agudos, ou seja, todos os seus ângulos menores que 90 graus, ele é chamado de triângulo acutângulo. E um triângulo formado por um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo maior do que 90 graus, ele é chamado de triângulo obtusângulo, certo? Tranquilo, né, meninos? Vocês viram que a gente viu bastante conteúdo nesse PET 2? Ó, foram 4 semanas de trabalho, foram 4 semanas de estudo, né? Foi bem legal. E aqui a gente finaliza, tá? Esses estudos. Eu sei que vocês estão dando dando trabalho, estão trabalhando duro, né? Estão se esforçando bastante. Olha só, eu tenho certeza que vocês estão trabalhando duro. Mas ainda tem muitos de vocês que não mandaram suas atividades. Eu fico esperando a atividade de vocês. Eu fico esperando a atividade de vocês, meninos, para computar a carga horária. É muito importante que vocês me mandem as atividades para eu computar essa carga horária de vocês e para que eu corrija essas atividades de vocês, tá? Eu corrijo todas as atividades e retorno todas as atividades corrigidas para vocês verem se tem alguma coisa errada, para eu ver se vocês estão conseguindo fazer tudo certo ou se vocês estão com dificuldade em alguma coisa, tá certo? Então é muito importante que vocês me mandem essa atividade durante essa semana, tá? Para que a carga horária de vocês seja contada, seja computada, tá bom? Então eu vou ficar esperando vocês me mandarem, certo? Todos vocês fazem muita falta pra gente, né? Todos da escola estão com muita saudade de vocês. Vocês realmente fazem falta. A escola não é nada sem vocês, né? O que faz da escola ser escola são os alunos, não é verdade? É a presença, é a amizade, é aquele calor humano. Mas eu tenho certeza que tudo vai voltar ao normal daqui um tempo, né? A gente está vivendo uma época
diferente, que ninguém conhece, que ninguém vivenciou ainda, né? Então, a gente espera só que tudo volte ao normal, tá certo? Logo nós estaremos juntos novamente, tá? Na próxima semana a gente já vai começar o estudo então do PET 3, tá certo? Que vai ser conteúdo diferente, conteúdo novo. Nós vamos continuar com essa sequência de vídeos, de explicação, de vocês me enviando atividades, de vocês me enviando as dúvidas, tá certo? Então eu aguardo vocês, aguardo quem ainda não me enviou as atividades e para quem já me enviou, aguardo na próxima semana, tá bom? Fique com Deus, beijinho no coração de todo mundo.